Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, faz tempo, né? Uma semana, mas foi uma semana cheia. Nós estivemos na Itália, especificamente em Roma, eu e Magdalena. Foi um mimo dos nossos filhotes, nós ganhamos de presente a passagem, um presente de Natal, dos nossos filhotes maravilhosos, Iona e Tami. Quem foi a Roma sabe que é difícil descrever a Roma, com toda a sua loucura apaixonante. É impossível, não dá para descrever Roma com a sua parte histórica, não só a cidade moderna, mas o mais importante, a sua parte histórica, como a capital do Império Romano, terra dos Césares, o berço de toda a nossa base filosófica, política, jurídica, Roma, que herdou dos gregos, e transformou aquilo tudo num grande império. Pois é, muita história, história dentro de histórias. Isso que nós estamos vendo aí atrás é o Coliseu, a Magdalena, olhando ali de lado. Nós ficamos maravilhados. Visitamos vários monumentos históricos, fomos ao Vaticano, evidente. O Vaticano é impossível também. É de uma grandiosidade, e ali no Vaticano, né, entrando na igreja de São Pedro, é que nós vemos o que significa a palavra poder. A essência do poder é algo grandioso demais. É arrepiante. Eu já estive em Constantinopla, na Santa Sofia, mas já como museu, né, já tinha sido retirado já as pinturas, as iconografias, as estátuas, etc. Agora voltou a ser mesquita. A Santa Sofia é uma coisa absurda de grande, mas o Vaticano está dentro de cada um de nós, ele participa, seja você católico ou não. A história do Vaticano permeia as nossas vidas muito mais do que a Igreja da Santa Sofia. O Vaticano é um poder ainda, de quase 2 bilhões de pessoas. É 1 bilhão e pouco, não sei, as estatísticas divergem. Mas, enfim, vamos começar a conversar sobre a simbologia oculta. E quem anda por Roma, ou Paris, ou Amsterdã, as cidades europeias são cheias de simbolismos ocultos, de simbolismos maçons, de simbolismo Rosa Cruz, etc., de magia, de Wicca, de tudo mais, tudo que se pode imaginar. Em cada ponto da cidade, em cada porta, em cada prédio antigo, nós vamos ver simbolismos de todo tipo. E vamos começar pelos mais comuns, para vocês começarem a entender sobre o que está oculto, mas nem tanto, dentro das religiões, principalmente a católica. Pois bem, vamos começar com esse aí. Esse é conhecido, muita gente conhece esse símbolo. Isso, na verdade, é o símbolo do cristianismo original, do cristianismo primitivo, antes de existir a igreja cristã, né? Os evangélicos, ou vamos chamar de cristãos, eles usavam o símbolo do peixe. Aí, sempre usaram o símbolo do peixe. E nós vamos ver também que então nós estamos vendo aí o símbolo de Jesus Cristo, como os cristãos eram identificados no cristianismo primitivo. O símbolo do peixe. O símbolo do peixe do zodíaco. Tanto é que nós vamos ver que são peixes ligados por uma linha. Essa aqui foi descoberta em Israel, há pouco tempo foram fazer uma escavação num prédio de uma prisão e descobriram esse mosaico com o símbolo dos peixes. E é uma sinagoga cristã. Em Israel, uma das mais antigas do mundo, foi descoberta também na Síria, na cidade chamada de Dura Europos. Também apresenta os peixes, apresenta um mosaico com os peixes ligados, com uma linha. Então nós vamos ver que o simbolismo real do cristianismo sempre foi o peixe. Falando em peixe, nós temos aí a imagem da mitra papal. Está ali a seta apontando a mitra papal, parecendo uma cabeça do peixe. Nós vamos ver o olho, a boca, por aí vai. Aqui, outras configurações, sempre imagens de papas, com a mitra, né? A mitra papal, que é o nome desse chapéu. Aqui vemos outra imagem, dá para ver o olho, a boca. E aqui, lá, a religião do mitraísmo, da onde existem algumas teorias, se originou boa parte do cristianismo, a representação do deus Mitra, ou Anis, era feita como um homem vestido uma pele de peixe.
E os curadores na Mesopotâmia usavam uma roupa imitando uma pele de peixe com o mesmo tipo de chapéu. Os médicos, os curadores. Vamos ver a outra aqui. Aqui tem mais, mostrando o Anis. Ele sai das águas, que todo mundo acha que pode ser Enki também. Essas lendas, elas aparecem em toda a Mesopotâmia, desde ali onde hoje é o Irã, a antiga Pérsia, a Mesopotâmia, onde é o Iraque, na Turquia. Nós vamos ver essas representações. E o chapeuzinho daí. Essa aqui é esse aqui é outro simbolismo, Azteca, Maia, né? Quetzalcoatl carregando a cruz. Isso não é fake, isso é real. Eu tenho o códice no próximo vídeo, eu vou mostrar o códice que está na Alemanha, mostrando essa figura. Aqui é uma que todo mundo deve conhecer no Brasil, que é a dança, né? O pole dance, aí de enrolar as fitas no mastro. Tem muito na festa de São João. Festa de São João, que é correspondente às festas das fogueiras de Beltane, virou festa de São Beltrão, depois virou festa de São João, mas são as fogueiras de Beltane, um culto pagão, e enrolar as fitas nesse mastro é nada mais, nada menos do que enrolar as fitas em um falo. Pois é, num pinto. É um culto à fertilidade. As meninas todas dançando em volta do mastro. Nas escolas eu vi isso no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio. Nas festas de São João era comum nas escolas. E ninguém estava entendendo exatamente, eu não entendi o que significava. Isso é muito legal. Então, os gregos usavam, os romanos, tempos romanos, celebravam a primavera. Né? É o May Day Celebration, né? O mastro significaria o eixo da Terra, né? E mais precisamente como um símbolo fálico representando a fertilidade masculina. Tem outros simbolismos, né? Aqui nós vemos, ó, também, nos tempos elisabetanos na Inglaterra, a mulherada toda dançando em volta do mastro, entre aspas. Aqui nós vemos outra representação do cristianismo com os peixes ligados. Isso é muito comum, nós vamos ver em igrejas europeias. Aí está o Papa Bento XVI, né, fazendo um gesto igualzinho ao Anis, está lá. Eu vi essa estátua de Anis no Louvre, tem no Museu de Londres também, gigantesca, tem um pedaço dela, foi reconstruída. Ele vestindo a roupa de peixe, segurando a pinha, aqui na mão também apagada, e o Papa fazendo o mesmo gesto. Vamos lá, o olho, a boca, mitra papal, mitra do deus Mitra, do mitraísmo. Aqui nós vemos agora, essa parte eu vou falar depois, mais tarde, são as pedras sagradas, que não foram usadas só, até hoje são usadas na Índia, que é o lingam, e eles derramam leite ou óleo no lingam, né? Não preciso nem explicar muito, todo mundo está a entender o que é. Também um culto à fertilidade. Vai dar muita polêmica e muita interpretação. Aqui nós vemos na ilha de Bali, na Indonésia, o lingam sendo ungido com óleo, às vezes com leite ou com água, e ele está dentro do elemento feminino, que é o Iona, que é a representação do elemento feminino, que é igualzinho à Praça de São Pedro, visto de cima, com o obelisco bem ali no lugar onde ficaria o lingam ou o mastro, né? O obelisco representando o elemento masculino. Aqui nós vemos em Bali, é o tamanho do lingam aqui, ó. Tá vendo? Bali é muito linda. Aqui, ó. Esse é enorme. E tem outros maiores. E eles têm uma veneração incrível por essas coisas, né? Na Índia, o tempo todo se descobre lingam. Aqui nós vemos representações antigas de cruzes, né? Em várias religiões do mundo, em várias filosofias religiosas, na Bahá'í, no budismo, no cristianismo, né? A cruz de Constantino, o peixe, e vai por aí. O Islã usando a lua e a estrela, que era o símbolo do deus sumério, Sim, Narsim, jainismo, judaísmo. Nós vamos falar sobre cada um deles separadamente nos próximos vídeos. E aqui, Zoe Magdalena, na Praça da Pinha, dentro do Vaticano, da cidade do Vaticano. Vocês podem ver a pinha lá no fundo, né? E a escultura estranhíssima
E essa escultura, cada um interpreta de um jeito. O próprio artista deixou a coisa meio livre. Está representando a Terra, é a esfera dentro da esfera. E ela é móvel. Você entra ali, tem uma cordinha de segurança, mas o guia turístico que estava atrás de nós entrou e mexe, ela começa a girar. Eu vou mostrar ela girando no próximo vídeo. E essa esfera, ela foi copiada pelo artista, produziu para vários lugares do mundo, da Irlanda, nos Estados Unidos, tem em frente à ONU, tem e vai por aí. Ele reproduziu. É claro que a simbologia oculta, né, existe, e nós vamos conversar nos próximos vídeos sobre isso. Aqui está uma fotografia mais perto da pinha. Olha o tamanho da pinha, ela está guardada por 2 paisões, e isso é dentro do Vaticano. Em qualquer lugar que você for, aqui na Europa, no Canadá eu cheguei a ver também algumas casas com pinhas gigantescas, no Brasil também existe. E ninguém sabe exatamente o que a pinha representa. Entre os egípcios, nós vemos eles colocando a pinha, sempre tem um egípcio ou uma egípcia colocando a pinha próxima ao nariz da outra pessoa. Por quê? Para quê? Né? Segredos incríveis que existem. E aí nós estamos na entrada do Vaticano. Nós fomos ao Vaticano 2 vezes. Na primeira era impossível chegar perto de tanta gente. Pegamos um feriado na Itália, depois nós voltamos, aí podemos visitar o museu. Nós temos o obelisco aqui, que fica no centro da praça, que seria no Ionia, né? No elemento feminino. Ele é bem colocado, bem ali. É um obelisco egípcio, mas ele já foi tirado, todos os hieróglifos foram cobertos. Existem outros obeliscos na Itália, nós vamos mostrar com o tempo outras fotos, com os hieróglifos ainda gravados de uma forma incrível, numa precisão fantástica. E a trabalheira que deu para erguer esse obelisco aí na Praça de São Pedro, mais de 800 homens, foi um aparato gigantesco para levantar esse obelisco. E os outros que são espalhados pela cidade, por Roma, né, por toda a cidade. Nós vamos mostrar com a sequência dos próximos vídeos, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Pois é. História dentro de história, muita coisa, né? Mas existe a Igreja Católica, você passear por dentro da Igreja de São Pedro e nas outras igrejas espalhadas por Roma, ou pela toda a Itália, ou pela Europa, é entupida de simbolismos de pagãos, representando o culto pagãos. Ela superpôs o culto, a sua doutrina em cima dos cultos pagãos, desde o tempo de Constantino, né, que só veio se convertendo no leito de morte. Mas eles sempre comemoraram a festa do Deus Sol, a Mitra, aqueles raios que nós vemos atrás da cabeça de Jesus Cristo sempre, raios do Sol, aquele que veio ao mundo e ilumina a todos em qualquer lugar. Vamos ver muita coisa referente a essa simbologia e falar também sobre a maçonaria, que também utiliza, né, simbologia mágica, simbologia religiosa, simbologia filosófica. E é bom sempre lembrar que quanto mais alta é uma tecnologia, mais ela se aproxima da magia, uma das leis de Clarke. A magia é importante e tem poder. Pois bem, quanto à esfera, né, o nome da escultura, dessa esfera polêmica, esfera dentro. É esfera dentro de esfera. Ela foi criada pelo escultor italiano chamado Arnaldo Pomodoro. Inicialmente a obra de arte foi criada para a Igreja do Vaticano, mas já se espalhou por todo o mundo. Lugares como o Trinity College em Dublin, a sede das Nações Unidas em Nova York, o Museu Hirshhorn, a escultura Garden em Washington, D.C., na Christian Theological Seminary em Indianápolis, o Young Museum em São Francisco, entre outros lugares. E todos eles têm essas esferas, se espalharam. Cada esfera tem sua própria rachadura e significado especial, mas só o artista que detém a explicação. Será? As perguntas permanecem. O que significam? Quem pagou as peças? Eu sempre fico perguntando, quem é que paga por essas coisas? Como é que esse camarada conseguiu chegar a ser um escolhido?
para colocar essa escultura? Essas perguntas ficam aí. Né? O escultor diz apenas que elas representam o cristianismo. Mas por que a ONU ia querer uma estátua religiosa em frente à sua sede? Aí tem coisa. Não é, Nibiru? Pois é. Então, nós vemos que são sempre mais perguntas do que respostas nós temos. Mas nós vamos procurando algumas delas. Né? Vamos sempre procurando essas respostas, onde elas estejam, indagando, pensando fora da caixinha, né? Tentando encontrar essas respostas para os enigmas que nos perseguem. Mas vamos continuar a falar sobre a cruz, por exemplo, o primeiro dos símbolos, o mais famoso, que é usada até hoje, né, pelos cristãos, mas a cruz não é o original. Não é. Né? Então, só um minuto que eu vou procurar aqui, vou abrir o Word. A cruz, por exemplo. Né? Vamos lá, achei aqui. Então, tem tudo a ver com o sagrado feminino. A cruz é encontrada em muitas culturas e religiões do mundo e é um antigo símbolo humano que se tornou intimamente ligado à religião cristã, onde ela está associada à crucificação de Cristo, mas nós vemos ali a imagem do Quetzalcoatl carregando ela também. Né? Geralmente uma cruz é uma figura geométrica, consiste em duas barras que correm perpendicularmente uma à outra, e normalmente essas barras são representadas vertical e horizontalmente. E se elas correm na diagonal, por exemplo, como um X, né? O design é tecnicamente dominado de Saltiré. Essa figura geométrica tem vários usos na arquitetura, matemática, arte, religião, etc, etc. Durante o Império Romano, a cruz era um instrumento de pena capital. Nos tempos, os criminosos e dissidentes eram pendurados em cruzes em locais públicos para inspirar medo e colocar a representação da autoridade e o respeito pela lei e pela ordem. Normalmente, pelo que se sabe, criminosos políticos eram condenados a morrer na cruz. Ladrões comuns, não. Eles tinham outras penas capitais para ladrões, para assassinos, etc. A questão da crucificação era, segundo alguns historiadores, política. Então, ladrão não fica do lado de Jesus, não. Eles eram zelotes, eles eram combatentes, eles eram homens que lutavam contra a presença romana na Palestina. Então, os primeiros cristãos, acreditando que Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade, transformaram o símbolo da cruz em um sinal de amor. Coisa absurda, né? Graças ao sacrifício final de Deus. Como é que eu vou sacrificar meu filho para salvar a humanidade que eu criei por um pecado que não tem nada a ver? Não pega, né? Eu jamais sacrificaria meu filho. Jamais. Sacrifício de sangue, isso é coisa esquisita, né? Não. E dessa forma o significado da cruz ela se metaforzeou de instrumento romano de pena capital em algo positivo e redentor para quem acredita. Né? Porque de redenção não tem nada. É uma coisa horrorosa. Eu tive um padre, quando eu fazia um curso há muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu fiz um curso de adestramento religioso, uns padres mais progressistas, onde eles diziam que era uma coisa absurda você adorar um homem morto. Pregaram Jesus na cruz e nunca mais tiraram. Nós louvamos um Deus vivo, não é? Um outro Jesus, não esse que está pendurado ali na cruz eternamente. Tanto que a cruz não era o símbolo original, foi usado depois. E se você andar em Roma, a maioria das igrejas são, uma grande maioria delas é dedicada a santas, mártires. Poucas você vai ver a imagem de Jesus Cristo. Às vezes num cantinho, numa capela separada, né? Mas no retábulo, num canto mais separado. Mas ela, para muitos, ela permaneceu como um símbolo perturbador devido às suas associações macabras com a morte e com a tortura. Não é? Embora a cruz não seja o símbolo mais conhecido do cristianismo, existem muitas variedades de cruzes encontradas em todo o mundo cristão. Né? A cruz usada na ortodoxia oriental é distinta do crucifixo católico romano. É uma cruz que inclui uma representação do corpo de Jesus nela. Com o tempo atual, a cruz e sua forma de crucifixo tornou-se o símbolo da Igreja Católica Romana. Na teologia cristã, a cruz simboliza o amor abnegado de Deus, etc, etc, etc. E vai por aí afora, tentando justificar o injustificável. Né? Ela tem sido retirada no Canadá, retiraram de todos os lugares. Na Alemanha estão retirando agora, aqui na Holanda também.
porque é uma representação mórbida. Se nós amamos um Deus que ressuscitou, se Jesus Cristo ressuscitou, ele é um Deus vivo, ele não tem que adorar a cruz, coisa nenhuma, não é? O peixe é muito mais interessante, até porque associam ao signo de peixe, onde teria nascido nessa era, na era de peixe. Então tem muita coisa envolvida aí. A cruz também invoca a memória dos cruzados contra os muçulmanos, os cátaros, racismo da Ku Klux Klan, missões agressivas em muitas partes do mundo. Essa palavra foi introduzida para o inglês no século X, como um termo para um instrumento da execução torturante de Cristo. Foi substituindo gradualmente, né, por outros símbolos, né, tem a palavra crux, vem do irlandês antigo cross, né, hold também, hood, e vai por aí a etimologia da palavra, a gente pode perder horas aí falando sobre isso. Não se sabe exatamente quando a primeira imagem que a cruz foi feita dentro do cristianismo, existe muita divergência, mas nos primeiros séculos não era usada, era o peixe, tá? No Antigo Egito nós temos a cruz Ankh, né? A cruz Ansata, que muitas vezes parece como um simbólico na mão das deusas Sekhet, aparece como um sinal hierográfico da vida ou dos vivos, é aquela que tem uma alcinha, né? Sempre tem a imagem dos egípcios segurando. Então, em tempos posteriores, os cristãos egípcios, os coptas, que são bem mais antigos, foram atraídos por sua forma e talvez pelos seus simbolismos adotaram também essa cruz como o emblema deles, né? Isso temos várias documentação a respeito disso. Então, temos a cruz de Constantino, né? A Shi-Ho, cruzada, as letras gregas Shi e Ho. Ele também usava, mas por trás ele colocava o símbolo do sol, Mitra. Vou mostrar para vocês mais aí na frente. E a cruz se espalhou pelo mundo inteiro, em ruínas arqueológicas, em pinturas nas cavernas, vamos encontrar simbolismos de cruz, os Anunnakis, né? O planeta da passagem, a cruz, usada, nós vamos encontrar em vários artefatos arqueológicos, em ruínas arqueológicas, o símbolo dessa cruz. Então, é símbolo universal. E aí nós temos a imagem do fantástico templo de César, de Júlio César, lá a igreja católica romana construída lá atrás das colunas. Eles fizeram isso com muitos monumentos, né? Incorporaram. Então vamos ver na próxima imagem aí, está a Magdalena em frente à Pietà, lá no Vaticano, agora com barreira de vidro à prova de balas, fica de longe que a gente pode ver. Esse próximo aí é o Castelo Sant'Angelo, onde os papas se refugiavam, se protegiam, tinha um túnel que leva até o Vaticano, à beira do rio Tibre. Fantástico, um museu maravilhoso. Então, na praça da igreja de Santa Maria Popolo, do filme do Dan Brown, Leonardo da Código da Vinci. E aí nós estamos no fórum, passeando, vendo as ruínas, e aos poucos eu vou colocando vídeo, explicando cada uma dessas fotos com mais calma. Nós chegamos ontem de madrugada, estamos super cansados, né? Eu fiz esse vídeo rapidamente, não pude ordenar ainda as fotos, mas vou fazer isso nos próximos vídeos, para poder a gente continuar a conversar sobre esse assunto maravilhoso, que é essa civilização incrível, foi a civilização romana, o Império Romano, assim como o grego, o egípcio, entre outros. Um grande abraço, pessoal. Até essa semana sem vídeo. Entre sexta e sábado eu publico mais um vídeo sobre Roma e sobre essas histórias fantásticas. Um abraço meu e da Magdalena. Até lá.